Quero falar agora sobre o Corinthians e a chance de o Timão faturar nos próximos dias quase 15 milhões de reais. Você se lembra de Guilherme Biro, jogador formado na base, criou enorme expectativa, mas que nunca conseguiu se firmar no time principal, certo? Pois bem, ele foi emprestado para o Sharjah FC, time dos Emirados Árabes Unidos. Operação de empréstimo que valeu ao Corinthians R$ 1.800.000. A opção de compra para ser exercida vence agora no meio do ano. E existe uma chance grande de o Sharjah exercer o direito de compra, que está estimado em US$ 2,5 milhões ou R$ 14.800.000, dinheiro que vai cair do céu para o Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras. É óbvio que o Augusto Melo e o Fabinho Soldado adorariam ter trazido uma série de reforços, e eles não vieram exatamente por conta de todos os problemas com o fluxo de caixa, dívidas e outros pagamentos. Diante desse cenário, com a possibilidade de entrada de quase 15 milhões por um atleta que já nem faz mais parte do elenco, posso assegurar que o Augusto Melo reza e faz preces todos os dias para que esse negócio seja concretizado. Números do Biro vestindo a camisa do Sharjah: 23 partidas, 4 gols e mais 2 assistências, tem deixado boa impressão por lá. Só mais uma observação. Esses 14.800.000 acertados entre os clubes, pelo menos de forma durante o empréstimo, houve essa opção de compra, esse valor equivale a 50% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda continuaria com uma fatia de olho numa venda futura. Boa noite, Nicola. O Corinthians tem algum interesse em um atacante argentino, de preferência que atue no River Plate? Fernanda, há muita, mas muita dificuldade financeira no Corinthians. Muita. Você não tem ideia do quanto os caras têm sofrido lá para manter as contas em ordem. E as contas só estão em ordem com o elenco, tá? O restante está todo atrasado, comissão para empresários, para outros clubes, enfim. Diante desse cenário, imaginar investimento em contratação de atletas com aquisição de direitos econômicos está completamente descartado, tá? O Corinthians tem até sexta-feira para registrar, para contratar jogadores, e os dois nomes que vinham sendo especulados, do Fabinho do América e do Patrick do Novo Horizontino, já estão descartados. Nenhum dos dois acabou tendo a aprovação final, tá? Só mais uma curiosidade sobre o Corinthians: os membros de torcidas organizadas haviam se mobilizado para que nessa segunda-feira, através das redes sociais, o Corinthians fosse capaz de arrecadar e alcançar 40 milhões de reais em doações lá para o financiamento do estádio, né? Eram 39.600.000 pela manhã. Fui checar agora, acabei de ver, 19h39 a última atualização. Engraçado que já são 19h38 e já tem como última atualização 19h37. Mas tudo não, última atualização 19h37, beleza. A última atualização está indicando 39.660.000. Então, o objetivo de alcançar 40 milhões de reais nessa segunda-feira não foi batido, tá? E o Corinthians segue com dificuldades aquela ideia dos 700 milhões está completamente descartada. De qualquer maneira, dá para dizer que 40 milhões de reais numa campanha de torcedores é algo salutar. Nicola, qual é a dupla de zaga do Corinthians para amanhã? Já estou preocupado. Corinthians que desembarcou lá em Cali e tem muitos problemas para o confronto. Deixa eu só pegar a lista de baixas. Memphis, Garro, quer ver, ó? Vou pegar aqui toda ali. Igor Coronado, Memphis, Hugo Souza, Garro, Gustavo Henrique e Angeleri estão fora. Essas são as baixas, tá? Cara, o Tchoca caiu demais de produção. Talvez precisasse ser Félix Torres e André Ramalho, né? Acho que teria que ser, na teoria, deveria ser essa. Você escalaria muito diferente? O que você faria? Já uso o espaço aí para responder, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians. O Timão ainda pensa em contratação de reforços. Vale a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que disputaram o estadual termina nessa sexta-feira. Quem não contratar agora vai precisar esperar até o mês de junho. E dá para contar que o Corinthians não tem nenhum planejamento de anunciar reforços nessa semana. O atacante Fabinho do América, que foi bastante especulado, nunca esteve de fato nos planos do Timão. Existiu um oferecimento do atleta, o Corinthians acabou não levando essa história adiante. Em relação ao zagueiro Patrick do Novo Horizontino, também foi oferecido, causou boa impressão, mas depois de uma segunda avaliação, o Corinthians decidiu por não levar a história adiante. Cheguei a conversar com o empresário do Patrick, que me afirmou que se a negociação acontecer, ela vai ficar para metade do ano. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras, fluxo de caixa apertado,
dívidas com clubes, com jogadores, com empresários, e por conta disso, o presidente Augusto Melo decidiu recuar e abriu mão de reforços. É por isso que o Corinthians não foi ao mercado, nem na primeira janela, em janeiro, nem na segunda. Importante lembrar também que dentro de campo a coisa tem funcionado. O Corinthians, campeão paulista, deixou boa impressão, até por isso reforça a possibilidade de manutenção do atual time sem a chegada de novos reforços. Só para completar o noticiário alvinegro, a torcida está se mobilizando para que nessa segunda-feira o clube chegue a 40 milhões de receita com aquela vaquinha virtual para o pagamento das dívidas do estádio. Eram 39 milhões e 600 mil, a campanha entre torcedores permite que se imagine que sejam alcançados 40 milhões de reais nas próximas horas. Por conta dessa vaquinha, o Corinthians já conseguiu pagar 75 boletos referentes ao financiamento do estádio. Só para completar, o Corinthians já está em território colombiano para o confronto contra o América de Cali, na Sul-Americana, nesta terça-feira. Igor Coronado, Memphis Depay, Hugo Souza, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique e Angeleri são desfalques certos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.